E aí, aqui é o Ierak, mais uma vez explicando sobre a lore do universo de Fallout, para que quem não jogou os jogos anteriores possa entender tranquilamente a história do próximo jogo. Lembrando que para facilitar o entendimento de vocês, é melhor assistir esses vídeos em ordem, então se você quiser ir diretamente para a playlist com todos os vídeos dessa série, clica no aviso que está aparecendo aí agora. Então vamos para o vídeo de hoje, que é basicamente um resumo sobre a história do primeiro Fallout. Não vai ser muito detalhado, até por ser um resumo, vai ser só as informações importantes, mas é o suficiente para quem quer jogar o próximo Fallout. O primeiro Fallout se passa em 2161, 84 anos após a Grande Guerra. O personagem principal, conhecido como Vault Dweller ou Morador do Vault em português, vive no Vault 13, que está fechado desde a Grande Guerra. Para que não tenha nenhuma confusão daqui para frente, eu vou chamar ele só de Morador, tá? Devido a problemas no sistema de água, foi previsto que a água do Vault se acabaria em alguns meses e por isso o supervisor envia um morador atrás de uma peça para consertar esse sistema de purificação da água. Durante sua jornada, o morador encontra supermutantes, criaturas hostis que o atacam, e ele descobre algumas informações sobre eles, como por exemplo que estão em grande número, que seu exército aumenta a cada dia e que suas bases são relativamente próximas do Vault 13. Após encontrar o equipamento, ele volta ao Vault e relata tudo o que descobriu sobre os supermutantes para o supervisor. O fato de estarem em tão grande número e aparentemente se multiplicando indica que tem alguém por trás disso, e que em algum tempo o Vault 13 pode estar em perigo. O morador é então encarregado de lidar com esses inimigos para salvar o Vault. Agora eu preciso contar uma história que se passou antes de tudo isso. Havia um morador do Vault 8 chamado Richard Gray, que trabalhava como médico. Ele foi exilado por cometer um assassinato e acabou encontrando uma caravana a qual se juntou. Essa caravana acabou chegando na base Mariposa, sim, aquela mesma do FEV, e quase todos os membros foram mortos por criaturas e pelo sistema de defesa da base. Um sobrevivente escapou enquanto Gray foi colocado em um tanque de FEV por um braço mecânico. Como estava preso nesse tanque, Gray ficou flutuando em FEV por quase um mês e, por consequência, acabou se transformando em um ser sem forma fixa, semelhante a uma geleia mesmo. Quando finalmente conseguiu sair do tanque, ele descobriu que podia absorver criaturas e equipamentos tecnológicos para aumentar sua massa. As pessoas que ele absorvia passavam a fazer parte das suas múltiplas personalidades. Com o passar do tempo, se sentindo mais forte, Gray passou a capturar humanos e os expor ao FEV. Porém, essas criaturas eram defeituosas e acabaram sendo consumidas por ele. Ele então decidiu que queria unificar toda a Wasteland, acreditando que todos deveriam ser perfeitos como ele era. Para isso, ele desenvolveu seu método de infecção ao mergulhar pessoas no FEV, criando assim os primeiros supermutantes que seguiam todas as suas ordens. Nesse momento, Gray passa a ser chamado de um mestre. Porém, ele percebe que as criaturas não eram parecidas com ele, mas sim com um tipo de super soldado, perdendo muito de sua inteligência. Depois de algum tempo e já com um exército relativamente grande, o mestre entrou em contato com um grupo de humanos, achando ser vantajoso possuir espiões pela região. Com isso, mudaram para uma nova localização chamada Catedral, levando uma parte do seu exército de supermutantes, além dos novos subordinados humanos, formando assim um culto chamado Crianças da Catedral. Para todos que estavam de fora, parecia um simples culto, ninguém desconfiava dos objetivos obscuros dessa organização. E é nesse ponto que a gente volta para a história principal do jogo. Os dois locais que o morador devia investigar eram justamente a base Mariposa e a Catedral, e para cumprir essa missão ele pede ajuda da Irmandade do Aço, afinal seria suicídio enfrentar tudo sozinho. Primeiramente ele invade a base Mariposa e ativa a autodestruição da base. Depois parte para a Catedral, entra em combate com o Mestre e no fim ativa também a autodestruição. Aqui termina a história principal, mas eu vou contar para vocês os outros dois finais alternativos só de curiosidade. Caso o morador tenha descoberto durante o jogo que os supermutantes são estéreis, ele pode usar isso para convencer o Mestre que ele está errado e que o plano decretaria o fim da humanidade. Essa seria uma solução mais inteligente do que um combate físico, né? O mestre acaba cometendo suicídio e a autodestruição da catedral é ativada, resultando basicamente no mesmo final. E por fim, o último caso, se o morador decidir se unir ao mestre, é mostrado um final onde ele se torna um supermutante e os moradores do Vault 13 estão sendo mortos por um exército.
Então era só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.